Oi, Gilberto. Pronto, tá gravando. Entrou. Boa tarde para todo mundo, vocês quatro. Tá, tem um sexto triste hoje, hein? Hoje eu vou falar sobre como que a gente identifica uma empresa, tá? E em questão legal também, questão de documentação, como existe vários modelos de empresa. Como que a gente se enquadra em um, né? Como que eu sei que eu vou escolher o tipo de empresa que eu vou abrir para o tipo de negócio que eu quero, tá? Então, de natureza jurídica, a gente não consegue ver todos os modelos. Não é que você consegue personalizar, né? Mas assim, tem vários tipos de natureza jurídica a maioria deles assim não é tão comum se utilizar. É mais alguma coisa assim específica. O que eu vim trazer aqui são o que comumente é utilizado, tá? E aí, antes de explicar em questão jurídica, em questão de documentação de empresa, eu vou passar alguma coisa de como que a gente identifica o meu negócio, como é que a gente já vai identificando mesmo, assim, como que eu consigo separar, organizar essa empresa dentro do mercado. Eu não me recordo bem. Eu já falei para vocês desse primeiro, segundo setor, terceiro setor. Acho que já em gestão agropecuária, não é? Ou não? Eu já passei esse conteúdo para vocês, gente, do primeiro setor? A senhora está falando da aula de ontem? Sim. Não, de ontem não, mas eu não lembro se eu passei isso aqui na primeira aula, lá, o que que era. Eu acho que eu já passei isso para vocês. Vocês nem lembram também, já posso falar de novo, é? Eu tenho quase Eu certeza. acho que não passou, não. Passou, não? Então tá bom, então vamos lá. Ó, primeira coisa, como que a gente identifica aonde que essa empresa... Lembra que ontem eu falei para vocês lá em gestão que a gente identifica uma empresa por ela ser lucrativa ou não, né? É uma empresa que o fim dela é o lucro ou não. E aí, através disso, a gente identifica aonde que ela está, qual que é o setor que essa empresa se constitui. Então, tem o primeiro setor. O que é esse primeiro setor? Ele é formado por agente público, então são pessoas públicas, geralmente eleitas ou concursadas, e aí essas organizações que estão aqui, elas não visam o lucro, tá? São empresas que estão para servir o social e não por causa de lucratividade. E aí nós temos o segundo setor, que são formados por pessoas privadas, né? E aí esse setor aqui, ele se visa o lucro, elas são constituídas para obter lucro. E aí, por último, assim, né, acho que a gente só tinha essas duas depois de muito tempo que foi criado legalmente esse terceiro setor, tá? Porque ele existia, né? Só não era documentado e principalmente não era identificado assim. Então, o terceiro setor, ele é uma mistura desses dois. Por quê? Ele pega essas pessoas que estão aqui, que são privadas, para fazer o que o público não consegue fazer. Então, são pessoas privadas, só que ele não visa o lucro, tá? Ele visa o social, como se fosse o governo. E aí, por isso que a gente fala que é uma mistura. Então, aqui eu tenho pessoas públicas que visam o social. Aqui eu tenho pessoas privadas que visam o lucro. E aqui eu tenho pessoas privadas que visam o social, tá? E aí, ali eu falei, ó, primeiro, segundo setor, né? Depois, a gente tem ainda setor primário, setor secundário e setor terciário. Esse aqui, eles são setores econômicos do que a minha empresa produz. Então, ó, esse setor primário, o que a gente fala? Que são produtos in natura, que ele ainda não foi transformado. Então, aqui tem agricultura, pecuária, extrativismo, tudo que ele não teve transformação, uma matéria-prima que não foi transformada ainda, ele é do setor primário. E aqui é onde a economia do Brasil é baseada. A maior parte
do faturamento, do PIB, da economia, está aqui, está brasileira, né? Está no setor primário. E aí, quando a gente pega esses produtos aqui e transforma ele, aí nós temos o setor secundário, que é o que? A indústria, tá? Então, quando tem a transformação, né, desses produtos, é o setor secundário, que é formado pela indústria, e aqui o Brasil, ele tem pouca dominância ainda, né? E aí, depois disso, nós temos o setor terciário. O que é isso? É a mão de obra. Então, é o comércio, o serviço, né? É a prestação de serviços. E aí, ó, tá, a economia do Brasil, o maior faturamento dela está aqui. Só que, quando a gente vai olhar onde que as pessoas estão trabalhando, de onde que vem a renda das pessoas, no Brasil, ela vem do setor terciário, tá? Então, as pessoas, elas estão empregadas, a maioria no comércio e nos serviços gerais. Por mais que seja o agronegócio, né, a pecuária, o extrativismo, a agricultura, que circula esse dinheiro, né, que vem o dinheiro, aqui não tem muitas pessoas trabalhando, que não é nem trabalhando, que são contratadas, carteira assinada, essas coisas. Então, assim, tem uma grande população que a gente fala que é a família, e aí isso não é documentado, mas mesmo assim também não tem a mesma força das pessoas que estão com carteira assinada aqui nesse comércio ou serviço, tá? Então, por mais que aqui nesse setor tenha um rendimento alto e que também tenham pessoas que a gente não tem conhecimento, que não tem dados, né, econômicos dessas pessoas, porque tem gente que trabalha na área rural que nem documentação tem. A gente acha que, né, ainda que abra, isso é antigamente. Hoje ainda tem muito disso, tá? Tem pessoas que nasceram na área rural e que estão acostumadas, que não tem documentação. Então, essas pessoas não têm dados. Provavelmente, o percentual de renda, né, das pessoas aqui desse setor seria muito maior se fosse tudo registrado, né? Certo até aí? O que é o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro, e aí nós ainda temos o setor primário, setor secundário e setor terciário. Tranquilo? Tranquilo, professor. Aí, aqui já é questão legal de empresa. Então, que é a primeira... Por que a gente precisa definir um porte de empresa? Professora, eu vou abrir uma empresa, eu quero ter uma grande empresa, né? Ou eu vou... O menor, digamos assim, o primeiro passo para se ter uma empresa, quando eu vou começar, que eu não tenho ainda como que eu vou ter, como que vai ser o meu faturamento, quantas pessoas eu vou precisar para me ajudar. Então, o menor ali, a primeira forma da pessoa começar é através do MEI. O MEI, ele é o microempreendedor individual. O que é isso? Ele é uma empresa simplificada. Você não precisa nem fazer um contrato social, até tem aqui em Porto Velho é só você ir no Sebrae. Em algumas cidades não tem o Sebrae, você vai na prefeitura e eles já fazem essa formalização. Tem você consegue fazer por site também. A documentação exigida, você não vai precisar de um contador para assinar, porque qualquer uma dessas outras empresas aqui, você precisa ter um contador para fazer esse contrato, para se responsabilizar pelo seu faturamento, tá? O MEI não precisa. Então, é a menor forma. E aí não basta, então, assim, eu só imaginar o tamanho da minha empresa. Além de variar conforme o tamanho dessa empresa, o imposto que eu vou pagar, tanto quando eu for comprar uma mercadoria, quanto quando eu for vender uma mercadoria, ele vai ser determinado pela quantidade de funcionários que essa empresa for contratar e também pelo o valor de vendas, que a gente fala o faturamento dessa empresa anual. Então, tá, eu quero começar como MEI. Ele só vai ser considerado como MEI se ele faturar até 81 mil por ano, né? Isso dá, sei lá, deve dar no máximo 5 mil por mês. 12, não fiz essa divisão não, minha gente, calma aí, não vamos falar besteira aqui, né? Mas não é muito não. Aí tá. Então, mas professora, eu posso não, se eu não declarar que eu vendi mais do que isso,
Realmente, se você declara, eu vendo 100 mil anual como MEI e não declaro, tá certo? Não sei, mas pode, né? Só que aí tem um outro porém, que pode depender. Ah, eu vou faturar muito. Provavelmente, se eu tiver um faturamento alto, eu vou precisar de pessoas para me ajudar. E aí vai ser um impedimento para eu continuar como MEI. Por quê? O MEI ele só pode contratar uma pessoa. Se ele precisar de uma outra, ele não pode registrar. Né? Aí vai da pessoa. É no jeitinho? Não sei. Então, digamos assim, ó, se essa empresa cresceu como MEI e vai precisar contratar uma outra pessoa, ela vai ter que deixar de ser um MEI e vai passar a ser uma microempresa, tá? Não é microempreendedor, é uma microempresa, né? Microempreendedor é aqui, ó. É microempreendedor individual. Aí ele vai passar a ser uma microempresa. Aqui ele já vai poder faturar até 360 mil por ano. Se essa microempresa for uma indústria, ela vai poder ter, no máximo, 19 funcionários, né? Mas se for um comércio ou serviço, até 9. E aí aqui é a mesma coisa. Se essa empresa cresceu e vai precisar contratar mais de 9 pessoas, ela não vai mais poder ser uma micro, ela vai ter que ser uma pequena empresa. E aí aqui ela pode faturar até 4,8 milhões. Isso se for indústria, tá? Se for comércio, até 360 mil. Aí, para comércio, no caso, vai ter até 50 pessoas, para indústria, até 100 pessoas. Depois a gente passa para a média, que é de 100 a 500 na indústria e até 100 no comércio. E aí, por último, é uma grande empresa. Essa grande empresa, ela não tem limite, tá? Né, o mínimo de 500 funcionários, e aí eu posso... Ah, mas eu posso ter uma indústria grande com 100 funcionários? Pode também, tá? Porque aí, isso se for, digamos assim, o que essa empresa declara como faturamento está acima de 300 milhões, mas ela só tem 100 funcionários. Ela vai passar também a ser uma grande empresa, tá? Tanto são esses dois fatores que influenciam. Ela não pode ter mais de 100 funcionários, sendo uma média empresa, da mesma forma que não pode faturar mais de 300 milhões, sendo uma média empresa. Eu tenho que mudar o porte da minha empresa toda vez que eu ultrapassar algum desses requisitos, que é o meu faturamento ou a quantidade de funcionários, tá? Lembrando que eu tenho quantidade de funcionários se essa empresa for comércio ou prestadora de serviço, ou então se for indústria, tá bom? Entendido até aqui? Podemos passar? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Silêncio é não. Tudo tranquilo. Tá. Aí, o que eu trouxe aqui? Então, beleza, eu tenho o porte da minha empresa. Como que, e aí, vai ter eu vou precisar fazer o registro dessa empresa, agora o MEI, a gente não precisa fazer um contrato, né? O que esse MEI, ele garante? Às vezes a gente fica, não sei, né, se pode ser o caso de vocês ou não, mas às vezes a gente questiona por que que eu preciso abrir uma empresa. Eu que vou perguntar para vocês, né? Por que vocês acham, digamos, eu tenho ali o meu CPF, que talvez a forma de eu vender, de eu ter um negócio com o meu próprio CPF, eu não precisaria pagar tanto imposto. Por que vocês acham que uma pessoa, ela abre uma empresa? Ela vai constituir uma empresa? Alguém tem alguma ideia? Imagina o porquê. Vou esperar vocês falar. O Thiago abençoado. Fala, Thiago. Eu não peguei aqui a ponta da pergunta. É assim, ó, por que vocês imaginam
que a gente precisa legalizar uma empresa. Se eu poderia vender alguma coisa simplesmente com o meu CPF, como pessoa física. Por que eu preciso criar uma pessoa jurídica para ter um negócio? Porque a jurídica consegue mais crédito. Também é uma boa forma, né, meu? E a gente vai ver como que é esse mais crédito, né? Alguém mais tem alguma outra ideia também, um outro motivo? E também com uma empresa ela vai poder contratar funcionários, né? Exatamente, com pessoa física, eu posso contratar, eu tenho os tipos de funcionário que eu posso contratar como pessoa física, tá? E tenho também a quantidade. É aquela mesma coisa, o MEI lá não pode contratar só um. Se eu tiver uma casa, sei lá, eu posso ter, às vezes eu tenho uma mansão ali, né? Eu não tenho essa obrigatoriedade de contratar só uma pessoa, mas tem as profissões que a gente pode registrar a carteira dessa pessoa. Eu não posso contratar sei lá, um atendente para minha casa, uma secretária pode, né? Um vendedor para minha casa. Eu não posso contratar, eu não tenho como pagar comissão. Então, assim, por mais que uma pessoa física, ela pode registrar a carteira, mas ela só pode registrar com profissão, com cargo, com atividades que estejam ligados à residência. Não pode não pode que tenha uma atividade que esteja ligada ao comércio, tá? E aí, quando o Damião falou também sobre como forma de ganhar mais crédito, né? Aqui, ó, é uma forma. Provavelmente, o que uma microempresa vai ter de crédito vai ser diferente do que uma grande empresa. Ah, mas por quê, professor? Por causa do faturamento, né? O que a gente já presume? Se ela é uma microempresa, ela fatura 360 mil, né? No máximo até 360 mil. O banco, ele sempre olha o faturamento da empresa para poder liberar crédito, assim como os fornecedores também. Então, aqui a gente já sabe mais ou menos, através do porte, né? Qual que é uma liberação de crédito. E aí, através dessa natureza jurídica, não passei, também é uma outra forma da gente ver tanto concessão de crédito quanto responsabilidade das pessoas. Uma empresa, ela só é uma empresa porque eu tenho pessoas, né? Um CNPJ, ele só existe porque ele está atribuído a um CPF. Então, não tem como eu montar uma empresa sem ter uma pessoa, no mínimo uma, tá? O MEI, ele é só uma pessoa. Uma pessoa, ela é responsável por um CNPJ. Então, ele é um microempreendedor individual. Aqui ele não pode ter sócio. E aí, essa forma mais simples, né, limitada, acho que aqui o que eu passei, eu já expliquei para vocês tudinho. Esses 81 mil não pode ser sócio, pode ter um funcionário. E aí, aqui é assim, ó. Ele abriu o CNPJ, ele é simples, mas ele também tem uma responsabilidade ilimitada, no caso. Porque, digamos, ele abriu uma empresa, e aí teve crédito no mercado, essa empresa não deu certo, ele foi à falência. Ele foi lá e fechou a empresa dele era o CNPJ. Essas dívidas não vão ficar só no CNPJ dele, vai passar para o CPF dele também. E aí, dependendo do tipo de dívida, né, vão na justiça buscar e pode pegar bens pessoal da pessoa, porque ele é responsável por esse CNPJ. Independente se o CNPJ fechou ou não, a responsabilidade vai passar para ele, tá? E aí nós temos casos diferentes. O EI, ele é quase essa mesma coisa. Ele é um empresário individual, né? Que é uma empresa que vai ter só uma pessoa responsável, que é um empresário só. Ele não vai ter sócio, que é semelhante ao MEI. E aqui também, ó, ele não vai poder separar o patrimônio pessoal dele. A única diferença, o MEI, o que o MEI também, assim, ó, por que o MEI não tem contrato? Ele não precisa de declarar um dinheiro, nenhum valor para poder abrir uma empresa.
todas as outras naturezas jurídicas, para eu poder abrir um negócio, eu preciso ter um capital social. E aí, esse EI, ele não... Ó, aqui, aqui falou R$ 1.000, né? Mas eu consigo abrir uma empresa, sei lá, com 100, com R$ 500, tá? De capital social. Só que o que está declarado ali naquele contrato, né, que é como eu constituí a minha empresa, também é o que vai ser analisado para o fornecedor dele. Quando ele apresentar a documentação, o fornecedor vai olhar lá, qual é o capital social que ele empregou aqui? É R$ 100? Provavelmente esse fornecedor ele vai dar uma porcentagem de crédito desse capital social, tá? Então, poder pode, né? Mas isso dificulta também a forma de você obter crédito, dependendo do seu capital social da empresa. O seu patrimônio pessoal é o que você tem, sua casa, seu carro, sei lá mais o que você tem. O capital social é o valor que você coloca aqui, ó, que você investe inicialmente na empresa, tá? Então, o EI, ele não tem um valor que é mínimo para poder começar. Já a Eireli é o contrário, é assim, ó. Ela também não existe sócio, é uma empresária individual, né? O que é isso? É uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, aqui, essa pessoa, quando ela abrir uma Eireli, ela vai precisar colocar como capital social pelo menos 6 salários mínimos. E aí, o que isso vai implicar? Só um pouquinho, Kerliane, eu vou só terminar de explicar isso, tá? Que isso implica? Que eu tenho um capital, eu já estou dizendo qual é o capital que eu tenho disponibilizado para essa empresa. Então, caso uma empresa, Eireli, venha à falência, os bens dela, pessoal, não vão ser cobrados quando essa empresa falir, tá? O patrimônio, tudo que tiver que ser pago, tem que ser pago através do capital social que foi colocado na empresa. Pode falar, Keiliane. Keilane. A senhora está apresentando a tela? Oi? Ou não? Eu não ouvi. Eu perguntei se a senhora está apresentando a tela. Com algum slide, alguma coisa. Porque não... Vocês não estão vendo, não, o slide? Eu perguntei se a senhora está apresentando a tela com algum slide, alguma coisa, porque não está aparecendo aqui. Mas é só ela que não está vendo ou vocês também não estão vendo, não? Tem slide, professor. Eu tô vendo. Tô vendo tá. também. Até levou um susto agora. Tá, eu tenho slide, Keilane. Eu acho que sai e entra de novo. Eu acho que é só o seu mesmo. E vocês entenderam a diferença do MEI para o EI e para o Eireli? Todos eles são empresas que vão ser constituídas sem sociedade. É uma única pessoa. Só que eles têm diferença na forma de responsabilidade e de constituição do capital social da empresa, tá? Alguém já viu aonde que vocês imaginam que a gente consegue ver se é uma empresa Eireli, se ela é uma EI, uma limitada? Alguém faz ideia? Já viu onde que a gente encontra para saber sobre isso? Não. Nome de empresa, é porque assim, às vezes quando a gente, nota fiscal, quando a gente compra na internet lá, que vem a nota fiscal, no mercado, sempre, porque se a gente for na loja, que vai estar ali na placa da loja, a gente chama de, não é razão social, é o nome que vai estar na nota, e o que está lá, a gente fala, como é que é, meu pai? É como o nome fantasia? Isso, Thiago. É o fantasia. Então, ó, vamos dizer que eu tenho uma empresa, né? Meu nome aqui é Paula Almeida Brito. Eu vou abrir uma empresa, sei lá, Almeida Brito Eireli. Vai estar o Eireli, tá vendo esse tracinho aqui? Ele vai ser, ou então vai estar lá, Almeida Brito Limitada. É só um exemplo, tá? Geralmente as pessoas utilizam
o sobrenome para constituir empresa. Se for uma sociedade, vai colocar um sobrenome de cada um, e isso não é uma regra, tá? Você pode constituir a razão social até com o nome fantasia, mas geralmente não funciona dessa forma, tá? É só o que é comumente utilizado. Então, toda vez quando tiver um nome, a razão social, a última palavra é a forma da natureza jurídica. Vai estar ali limitada, vai estar SE, vai estar EI, vai estar EIRELI, vai estar o MEI, tá? Dessa forma que a gente já sabe, quando a gente compra numa empresa, através da razão social, a gente já sabe qual que é a natureza jurídica daquela empresa. E aí, e tem o nome fantasia, que é quando a gente identifica ali, né, o que é divulgado como é o nome dessa empresa, tá bom? Que nem sempre é o mesmo. Aí esse aqui é o normal, o que mais utiliza é o EI, tá? Eu acho que agora deve ser o MEI, né, que é uma forma mais fácil de utilizar, e o limitada. Por que o limitada, ele é muito utilizado? Primeiro que, geralmente, as pessoas não abrem uma empresa sozinha. Então, se eu tiver... aqui ele não tem um limite de pessoas. Se eu tiver 2 ou tiver 100 sócios, é uma empresa limitada, tá? Não é que ele não tem um limite de sociedade. Eu não posso também colocar pessoas que não vão ter como se responsabilizar por essa empresa, tá? Ele tem que estar todo amarrado num contrato. Então, vão ser 100 pessoas. Tá vendo? Sei lá, vou colocar 100 pessoas numa empresa. Porque aí é como se a gente poderia entender. Então, professora, eu vou colocar pessoas que, sei lá, CPF de gente que não morreu, porque aí quando acontecer alguma coisa, a responsabilidade vai ser daquele. Não é bem assim, tá? Não tem um limite, mas todas as pessoas que estão constituídas nesse contrato, eles precisam ter uma responsabilidade. E aí, aqui também, não tem uma igualdade, porque é através do capital social. Então, vamos dizer que eu tenho essa empresa limitada, eu tenho 51% dessa empresa. Por que eu vou ter 51%? Porque se o capital dessa empresa for 100 mil, quer dizer que eu coloquei 51 mil, então eu vou ter 51%. E aí o outro vai ter os 49%. Isso vai influenciar também na responsabilidade da empresa. Pode ser que eu vá administrar, e aí, em casos de falência, o patrimônio pessoal, ele não vai estar ligado também a essa empresa. O que vai estar ligado ao capital, o patrimônio pessoal não vai estar, né? O capital, calma, ó. O que é o meu patrimônio, ele não vai ser atribuído a essa empresa, somente o capital social que eu disponibilizei. Então, o meu 51 mil é o que vai ser cobrado, né, em caso de falência dessa empresa. Então, o outro, ele vai ter uma responsabilidade menor, vai ter só os 49, tá? E a outra pessoa, 41. E se for, sei lá, 4 pessoas, e aí cada um for com 25, cada um vai ter 25% da responsabilidade, tá? E aí isso só altera qualquer uma daquelas modalidades, né, de não ter essa responsabilidade no CPF, ela é alterada se for comprovado que existe uma fé, né, se foi alguma coisa ilícita, tá? Aí essa obrigatoriedade aqui, ó, né, sonegação, fraude, se for comprovado que agiu dessa forma, aí já entra o patrimônio pessoal da pessoa, tá? Aqui, ó, né, só agora, depois para vocês fazerem uma pesquisa, mas o que é isso aqui que eu trouxe? Quando a gente nasce, a gente tem uma certidão de nascimento, não é? Uma empresa para nascer, ela precisa ter um contrato social. Esse contrato social é o que vai vir dizer qual que é o nome da empresa, quanto que de capital, quanto de dinheiro, né, que vai estar disponibilizado para essa empresa. E esse capital social, gente, não precisa ser exatamente eu ter um dinheiro no banco. Não, para eu abrir essa empresa, eu vou precisar de 10 mil reais. Esses 10 mil reais pode ser o dinheiro que eu estou utilizando para comprar mercadoria,
para fazer a fachada, mas eu utilizei esses 10 mil. Então, ele entra como capital social e ele vai ser atribuído no contrato, tá? Então, o contrato e aí vai falando, né, sobre as responsabilidades de cada sócio, ou mesmo se eu for individual, né, vai falando sobre a minha responsabilidade. Então, ele vai estar os dados de quem está relacionando o CPF e aquele CNPJ. E aí, obrigatoriamente, um contador que vai precisar assinar, vai registrar numa junta comercial ali da cidade, né, do estado. Beleza, então, uma pessoa tem uma certidão, uma empresa tem um contrato social. E aí, depois do segundo passo, igual a gente, nós temos um CPF, né? Depois desse contrato, a empresa ela vai ser criado um CNPJ. Esse aqui é um modelo de CNPJ, tá? O nosso CPF são formados por 11 números, né? O CNPJ, ó, é sempre esse modelo aqui, ó. Eu tenho dois numerais, né? Depois 3 mais 3, aí vai vir uma barra. Geralmente, eu vou até falar aqui desse 1000 também. 1000 ao contrário, 0,72. O nosso CPF, não tem como, se eu tiver um irmão gêmeo, alguma coisa assim, o CPF é diferente, né? Numa empresa, não, ó. O CNPJ, ele sempre vai ter essa característica dessa numeração, né? Da forma que o nosso CPF sempre é 11 lá, 11 números, né? 3 numerais, repetido por 3 vezes, e depois um tracinho com 2 dígitos. O que pode mudar no CNPJ para a gente saber também sobre uma empresa? Ó, esse 001 aqui quer dizer que essa é uma empresa única. Tá vendo aqui, ó, a matriz? Poderia ser que aqui fosse o número 2, o número 23. O que a gente ia saber? Que isso aqui não era matriz, era filial. Então, se aqui tivesse o número 2, eu teria como saber que essa empresa aqui, a 02, é uma filial, é uma segunda... um segundo ponto, né, de uma empresa já existente. Da mesma forma que se fosse a 23 aqui, ó, então, será uma PEMASA, né? A PEMASA, ela tem mais de 100 empresas, né, no estado todo, mas ela vai utilizar o mesmo CNPJ até aqui, ó. Aí, daqui para cá, cada um é uma filial, tá? Isso é formas também de identificação, de atribuição de responsabilidades, tá? Isso se a empresa sempre estiver ligado ao mesmo dono, porque eu posso, uma pessoa, ela pode ter uma parte de uma empresa e uma parte de outra empresa que não tem nada a ver com essa. Aí, esse CNPJ aqui, não acontece isso. Só acontece quando ele é filial da mesma empresa. E eu só tenho a mesma empresa quando as mesmas pessoas são responsáveis, tá? Uma outra coisa que influencia no crédito, né, é aqui a data de abertura, da mesma forma que quando a gente nasce, a nossa responsabilidade é menor, uma empresa, quando ela nasce, uma pessoa ainda não tem como saber como que se ela paga bem, se ela vende bem. Então, isso aqui também influencia, né, no oferecimento de crédito. Ó, aqui não veio o nome, aqui que era para ter o nome empresarial, aqui, como é só um exemplo, né, tá aqui 10 de agosto, mas esse nome de empresarial, aqui ia estar dizendo, sei lá, 10 de agosto ME, que é uma microempresa, ou então 10 de agosto limitada, tá? City Choice é o nome fantasia, né? Aí aqui vai vir dizendo o que essa empresa, qual é a atividade dela. Aqui está comércio varejista de calçados. Isso aqui, aí essa aqui pode ser a principal, mas essa atribuição aqui pode ter infinito também, tá? E cada um tem um código, porque através desse código aqui, que também vai estar relacionado à nota fiscal de saída, da mesma forma de compra. Eu constituí uma empresa, aqui está dizendo, ó, que é um comércio varejista de calçado. Então, essa minha empresa vai poder comprar carne, vai poder comprar gado? Não pode, tá? Para vender, não pode. Ela pode comprar para o consumo, sei lá, vou comprar gado porque eu tenho um refeitório para o meu funcionário. Aí pode. Mas ela comprar para vender, ela não pode, porque a atividade econômica dessa empresa, ela só pode comprar o que tiver ligado a essa atividade econômica, tá? E aí, isso é em questão de imposto, essas coisas, tá? Então, assim, também eu não posso abrir uma empresa e querer comprar
tudo que eu acho, tudo que eu quero, sem ter uma atividade relacionada a esse CNPJ, tá? Deixa eu ver que outra coisa importante aqui. Isso aqui, ó, situação cadastral, né? Essa empresa é igual ao nosso CNPJ, o nosso CPF. Se eu estou regular, se eu estou emitindo, porque a gente, né, às vezes, fica imaginando, por que eu fico declarando imposto? Vamos dizer, final do ano, essa empresa não emitiu nenhuma nota fiscal de saída, porque através dessa nota fiscal de saída é que vai ser declarado o imposto que ela precisa pagar, e esses impostos são pagos mensalmente, né? Vamos dizer que ela não fez isso, ou fez de forma irregular. Essa situação dela, ou ela não declarou, o nosso CPF a gente não tem que declarar todo ano para ele parecer, para estar ativo, a mesma coisa CNPJ. Então, se não for feito, se não tiver um contador fazendo essas declarações, isso aqui ele vai estar inativo, e aí também ele não consegue comprar nada e vender consegue, né, se tiver mercadoria irregular, mas ele não consegue comprar, tá? De ninguém se essa situação cadastral aqui estiver inativa. E ela vai estar inativa se eu não prestar informações para o governo, para os órgãos públicos em geral, né? Pronto, ó. Aí agora, 14, 3.000. Ó, eu vou deixar isso aqui para a gente fazer na próxima aula, mas assim, na próxima aula vocês que vão começar a aula para mim, tá? Vocês vão pesquisar o que é sociedade anônima, a natureza jurídica de sociedade anônima e a natureza jurídica de produtor rural. O que eu quero que vocês descubram? Como que é formado essa natureza? Quantas pessoas que pode ter uma sociedade anônima? Quantas pessoas que pode ter como produtor rural? Que precisa, quem é que é responsável? Precisa de capital social? Se fale, quem que vai pagar? E aí, essa pesquisa que eu quero, e eu vou fazer uma pergunta para cada um, tá? Então, não é também quem quer falar, não. E aí, vai ter pontuação, vai ser na sala, tá? Tudo bem? Tudo bem. Ninguém fica quietinho na aula. Sei para a próxima aula já? Já na próxima aula, porque na outra, né? Não, isso, na próxima, que a gente estiver aqui mesmo na sala. Eu vou passar outra atividade para vocês, né, na outra sexta, mas a gente não vai estar aqui no Meet. E aí, esse aqui é para trazer para o Meet, porque vai ser oral mesmo, para a gente conversar e terminar o assunto, tá bom? Tá tranquilo? Por hoje, vocês têm alguma dúvida? Às vezes tem alguma dúvida do que eu não falei também sobre empresa, alguma, sei lá, antes você já pensava alguma coisa que eu não passei aqui. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não, tranquilo. Tudo de boa? Como é que é para fazer a pesquisa aí mesmo? A pesquisa eu quero que vocês descubram quantas pessoas que pode constituir tanto uma sociedade anônima como para ser produtor rural, qual que é a responsabilidade. Da mesma forma que eu fui explicando os outros, eu quero que vocês vão me explicar como que é formada a natureza jurídica da sociedade econômica, da sociedade anônima e do produtor rural, tá? Beleza. Então, até mais, tá, minha gente? Bom final de semana. Na outra semana tem tarefinha lá. Obrigada, tá? Valeu, povo. Tenha um bom final de semana aí pra você. Para nós. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Vou disponibilizar. Tchau, professora. Tchau, tchau. Falou.